Quem quer trabalhar com cuzão? Meu nome é Renzo Nugitelli e esse é o Renzo Procast. Olá para você que está assistindo aqui esse episódio do Renzo Procast. Eu não postei nas últimas 2 semanas porque eu estava acabando a turma Luciano Ramalho do curso Python Pro. Inclusive eu acho que merece depois até um episódio, o evento final, que foi o Testando o Mercado, que deu super certo. Foram cerca de 40 pessoas aqui em São José dos Campos, focadas praticamente em período integral na parte de contratação, em colocar em contato os alunos do curso com as empresas de TI interessadas em contratar. E aí, por conta disso, eu não postei, mas eu sabia que ia ter esse período, que agora eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou dando um curso para o pessoal do Hotel Urbano, mais um curso aqui no Rio, e eu sabia que eu ia ter esse tempo aqui, que eu vou embora andando aqui, pelo menos ando aqui da Península até o Barra Shopping, e aí eu aproveito para ir andando, para ir gravando o podcast, para ir ouvindo também alguns episódios dos produtores que eu curto, né? Bom, a razão sobre o assunto desse episódio aqui, um tanto quanto polêmica, na verdade eu vou falar mais no final, mas vai se conectar com o assunto que eu ouvi, com a palestra que eu ouvi lá no Upload Day, foi a 5ª palestra, com a Samantha Almeida, né? E o interessante é que, interessante não, mas acho que é até óbvio, depois de certo tempo, a gente está num evento focado bastante em marketing, em agência, e ela focou o assunto da palestra dela muito em pessoas, né? Pessoas e relacionamentos. E ela começa isso fazendo uma pergunta até muito interessante, que tendo aí os influenciadores digitais ou as agências, o que as marcas esperam, principalmente dos produtores de conteúdo? O que um produtor de conteúdo, que, sei lá, um youtuber, ou uma pessoa que tem um podcast, ou o pessoal que vive aí de contas no Instagram, o que as marcas procuram, né? E aí ela foi nessa pegada bem maiêutica, né? Esse processo filosófico de mais perguntar do que responder, né? Para te induzir aí a uma reflexão interna e deixar que você mesmo pense sobre o assunto, né? Então foi bem nessa pegada, e eu fui colocando aqui as perguntas que ela colocou, e eu adoro esse tipo de abordagem. Muitas vezes eu até utilizo no curso mesmo com programação, né? Em vez de dar a resposta pronta, muitas vezes eu vou perguntando, porque quando a própria pessoa chega na resposta, né, esse processo de pergunta e de entendimento faz com que a pessoa realmente absorva o conteúdo. Mas aí, obviamente, que ela também foi dando umas respostas, porque no modelo de auditório é complicado você interagir com acho que tinham ali umas 350 pessoas, não vai rolar o modelo de você querer a participação e a resposta das pessoas, porque o modelo não é bom para isso, né? E aí uma coisa interessante que ela colocou do influenciador digital é que o comportamento é o que importa. Então, não interessa se você vai gravar num celular em que a imagem vai ficar ruim, em que o áudio vai ficar ruim, mas a questão do comportamento é o fundamental. Comportamento e empatia com quem está assistindo a você. Pega o exemplo aí, por exemplo, do Whindersson, né, na época que ele ainda está fazendo sucesso, mas principalmente você pega as partes de início ali do canal dele, celularzinho na mão, conteúdo para falar todo dia e empatia, né? Comportamento para exercer essa influência digital no online. E aí é interessante, acho que ela mencionou aqui, eu não anotei completamente direito, então pode ser que eu esteja colocando essa frase aí errada, e se você souber como é que é o formato correto da frase, fica à vontade para depois mandar no grupo do Telegram do podcast, que é do Roberto Cialdini, né? Em que ele coloca ali a definição de influência é a emoção que impacta as outras pessoas. Então essa questão muito da emoção, e é legal como, de certa forma, é um pouco antagônico talvez
com o processo de marketing em si. Porque o processo de marketing em si, inclusive dos episódios anteriores, você tem a parte de métrica, você tem a parte de processos, de avaliação disso tudo. Mas nada adianta você colocar esses processos todos, né, você tentar medir isso tudo, se você não conseguir impactar com emoção a sua audiência. Então é engraçado isso, né? Porque nós achamos que somos seres racionais, mas a verdade é que a emoção é que nos leva, que leva o ser humano além, que faz você voltar no canal, é a empatia por aquele ídolo que você tem ou por aquela pessoa que você admira. E aí tem uma coisa aqui bem interessante que ela coloca, né? Alguns pontos que é o falar sobre é o diferente de falar com. Então quer dizer que não adianta você ter um conhecimento extenso sobre o assunto se você não conseguir se conectar com a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. E eu, honestamente, muitas vezes eu sinto dificuldade nisso, né? Somente quando você vira um especialista que você está há muito tempo na área e você aprofundou bastante, muitas vezes é complicado você conseguir ter empatia de lembrar de como foi o início da sua carreira para poder, né, repassar e atender melhor os anseios de quem vai então consumir o seu produto ou fazer um curso seu. E uma frase aqui que é bem interessante, né, é que o que ela finalizou do que eu anotei aqui foi que as pessoas elas não gostam de propaganda. As pessoas gostam de pessoas. E assim, eu já comprovei N vezes, eu acho que eu tenho um curso de qualidade, eu faço com todo o afinco, com todo o esmero o Python Pro, mas eu vejo que muitos dos alunos que eu tenho é porque a gente se conecta nos eventos. E acredito eu, né, que devem me achar ali uma pessoa bacana, uma pessoa que está sempre ali contribuindo, uma pessoa que vai trocar uma ideia numa boa, que não tem frufru. E isso acaba contribuindo, não é uma coisa que eu faça pensando em, vou pensar que ele pode ser o meu aluno. Não, é porque ser legal é bom, né? Ser escroto, você não vai ter jeito, né? E esse é o mote da minha pergunta desse início que eu coloquei, né? Quem é que quer trabalhar com cuzão? E isso na área de tecnologia é muito clássico. Você tem uma pessoa que tecnicamente ela é excelente, eu já ouvi várias vezes isso. Não, essa pessoa tecnicamente é excelente, mas bicho, não dá para trabalhar com ela na equipe. Porque, sei lá, o cara ou a pessoa não respeita aqui o horário, ou não consegue ter a noção de como se portar, faz piada infame que a galera não gosta, ou entrega o projeto, mas não tá nem aí com o resto da equipe que vai ter que manter, não consegue explicar o que vai ser feito, como é que ele vai passar a manutenção disso para todo mundo. E aí não é errar nos casos de falar, olha, beleza, esse cara aí traz ele para resolver só um problema, mas não contrata ele de vez não, porque não dá para conviver com esse cara não. Não dá para conviver com essa pessoa. Eu já vi isso algumas vezes acontecer, infelizmente, né? E essa parte de que no fim do dia, mesmo o software que você está fazendo, ele vai resolver o problema de pessoas. E às vezes que você vai ter problema em equipe, eu já falei isso aqui em outro podcast, os problemas, não existe problema de tecnologia. Toda vez que um projeto tem problema, é problema com relacionamento entre pessoas. Então, pense bem nisso. Então, às vezes, a pessoa pode até tecnicamente não estar no nível rebuscado, mas isso é tratável fácil. Se a pessoa tem um afinco, ela vai estudar e vai chegar lá e vai conseguir desenrolar. E aí, agora, se ela, para compensar, for uma pessoa agradável, que todo mundo gosta, vai ter uma boa vontade do grupo em receber essa pessoa, em fornecer para ela os subsídios para ela conseguir performar. E é nessa pegada que eu fiz essa leitura dessa palestra, então, da Samantha, né? Que, no fim do dia, o que eu vejo, hoje em dia, eu sendo de tecnologia, em algum momento eu observei o quão importante era essa relação entre as pessoas, e agora, vislumbrando aí esse mundo novo para mim de marketing digital,
que se fala muito de processo, muito de métrica, mais uma vez eu comprovo que essa é uma verdade absoluta, né? Então, em todo um empreendimento técnico que seja, esse relacionamento interpessoal vai ser fundamental para você avançar, não só na sua carreira, como em qualquer empreendimento e atividade que você se dedique. Como, por exemplo, se falar mais da vida pessoal, social, num casamento. Fica muito mais light se você não for um cuzão, né? Então, quem é que quer trabalhar com um cuzão? Quem é que quer se casar com um cuzão? Quem é que quer ir pro bar para tomar uma com alguém que é cuzão e que, putz, não vai ser agradável? Então, é isso. Essa era a grande leitura que eu fiz aqui desse 5º episódio dessa série sobre as palestras do Upload Day. Gostaria de pedir para você, que eu estou sempre falando aqui, né, sozinho, estou sempre só falando e nunca ouvindo você, eu gostaria que você pudesse entrar no grupo do Telegram. Já temos lá mais de 20 pessoas. O endereço do grupo é t.me/RenzoProcast. Entra lá e diz como é que você foi parar no grupo, menciona aí o que você gostou ou não gostou em algum episódio, sugira aí algum conteúdo para abordar, ou de repente até sugira de você participar aí, da gente bater um papo aqui no podcast. Vai ser um prazer poder conhecer você aí. Resumindo então a mensagem, se você está focando em muita métrica de marketing digital ou em estudar programação, mas está sendo cuzão na hora de você fazer os processos, não está prestando atenção nas pessoas, não está sendo uma pessoa agradável, que as pessoas gostem de conviver, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional e ainda completando, com certeza vai ficar mais infeliz pelas consequências disso. Grande abraço.